Ai, não, não é. Ô, Cris, Ah, aquele enquete que você fez no Instagram movimentou bastante, né? Muitas das hum. pessoas colocaram as perguntas, responderam. Aí, olha Oi, ela aí. aqui vamos apresentar é a Crislane, né? Crislane de Oliveira, ela é especialista em terapia cognitiva comportamental, né? Que é muito pedido, né? Muito solicitado pelos médicos, né? Pelos psiquiatras. E ela tem uma pós em nefrologia multidisciplinar. Olha, que nome, né? Que deve dizer muita coisa esse nome, né, Cris? Mas você se apresente, né? Se apresente você. Oi, vocês estão me escutando bem? Tá? Então tá bom. Estamos. Então, Sim, Cris. boa Pode noite, eu ficar. queria agradecer o convite, né? É bem bacana para mim estar falando um pouquinho dessa área, porque na realidade não é muito divulgado. Aqui no estado mesmo a gente não encontra especialização, a gente não encontra curso nessa área de atuação. Então, a psiconefrologia, ela nada mais é que um cuidado psicológico para pacientes renais crônicos, né? Então, ela é uma área da psicologia da saúde. E aí, hoje, já há 10 anos, eu trabalho dentro de um centro de hemodiálise. Olha que interessante, né? Eu e a Letícia, nós não sabemos quase nada, né, Letícia? Verdade. Quase Para nada. mim, eu até comentei com a Crislene, né? Até peço para você, Cris, se Vou pegar possível, antes da aqui. gente entrar nas nossas perguntas, se você pode explicar a diferença de um psicólogo hospitalar e o psicólogo em formação de nefrologia. Tá? É que, assim, ó, na realidade, o psicólogo que está dentro do centro de diálise, o trabalho é muito parecido com a psicologia hospitalar, em função do tipo de tratamento, entendeu? Então, assim, lá são pacientes que têm uma doença crônica e eles ficam fazendo tratamento lá em torno de 3 a 4 horas, 3 vezes por semana, estilo um hospital dia. Então, assim, o ambiente é muito parecido com o ambiente hospitalar e a gente acaba trabalhando os mesmos aspectos que o psicólogo hospitalar, que é o adoecer, né? A gente tenta, assim, trazer um pouco de qualidade de vida, ajudar o paciente no enfrentamento da doença. Entendi, Nossa, bem nossa. interessante, né? Eu imagino como que deve ter sido o início da pandemia, né? Como que Foi foi, né? Você terrível. tá lá trabalhando com esses pacientes que temem a morte o tempo todo, né? Que estão tentando sobreviver, chegar uma pandemia. Então, para a gente foi bem assustador de início, assim, para paciente, para equipe, porque vieram muitas informações, né? E ninguém tinha certeza de nada. Então, assim, a primeira notícia que nós tivemos, né, é que existia um vírus muito letal, muito potente, e que aqueles pacientes que teriam alguma doença ou que teriam, né, mais doenças no caso da comorbidade, né, eles eram pacientes mais vulneráveis, então, assim, probabilidade de pegar e não sobreviver. Então, assim, para a gente foi um caos. Porque a gente trabalha dentro de um centro que é muito parecido com um hospital. Então, a equipe de médicos, equipe técnica, todo mundo teve muito medo, né? Que a gente só tinha uma certeza: todos ali iriam pegar o vírus. Quem iria sobreviver? Então, foi bastante difícil contribuir, assim, no apoio, sabe, emocional da equipe. A gente teve que fortalecer a equipe primeiro, e aí tentar trabalhar com os pacientes, tentar amenizar esse impacto de, olha, porque todo mundo achava assim, se eu sair na rua eu vou morrer. Era essa a sensação que nós tínhamos, né? Então, foi muito difícil, muito, assim, o público de pacientes lá, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eles são renais crônicos, e a maioria, 90%, assim, eu vou chutar, dos pacientes tem alguma comorbidade.
Então, às vezes ele já, durante a vida, tinha hipertensão arterial, né? Não cuidou, não fez o tratamento certinho, a partir de uma certa idade ele desenvolveu a doença renal. Então, esse é um paciente que tem uma comorbidade. E lá eles têm, geralmente, 2, 3 comorbidades. Geralmente são pacientes que têm problemas de diabetes, hipertensão, alguns outros problemas correlacionados a cardiopatias, né, a várias outras questões. Então, são pacientes que ficam com a imunidade comprometida. E aí chega a notícia de um vírus totalmente letal, e aí o caos realmente se instalou. Então... Ô, Cris, deixa eu te perguntar, Crislene, e como que é o acompanhamento com essas famílias, com o próprio paciente? Ele é aberto para conseguir receber esse apoio, trabalhar essas questões emocionais? Ou a gente está falando de um paciente resistente? E a família também? A família também nesse período? Eu imagino assim que todo mundo entra em pânico. E o lugar, assim, que a gente, assim, que eles não podiam ficar fora do hospital, né? Não podia ficar fora de receber um tratamento. Sim. E aquele medo de sair de casa. Você pode esclarecer? Porque eu fico imaginando, assim, sabe, de lidar com todo esse tipo de medo, toda hora o medo. Será que a gente está falando de um paciente resistente? Ou tem algumas pessoas que são diferentes, conseguem receber esse apoio para ficar melhor? Sem a pandemia, alguns pacientes conseguem receber esse apoio, sim, porque na realidade quando ele se depara com a doença, né, que é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, até mesmo o transplante é considerado um tratamento. Então, assim, ele acaba ficando mais suscetível a querer uma ajuda, porque ele passa por vários estágios, né, da negação, da rebeldia. Eles têm vários sintomas de ansiedade, de depressão. Então, eles começam a perceber que sozinhos é muito difícil. E a família, geralmente, assim, quando tem mais de 1, 2 pessoas que participam do cuidado, eles sempre procuram. Sempre procura a equipe multi, o médico, eu, ou a enfermeira. E sempre estão passando, olha, né, o fulano tá meio deprimido, tá preocupado, tá com medo. Então, assim, sem a pandemia, era muito mais fácil trabalhar, porque o meu trabalho ali consistia bem em mostrar para eles que mesmo com uma doença, eles podem ter qualidade de vida. Agora, com a pandemia, o negócio virou de cabeça para baixo. Eles tinham medo de assumir que estavam com medo de morrer, e aí você via que estava todo mundo no mesmo barco. Sim, e sem dizer que além deles estarem assim, você, a equipe, também deveria de ter ficado bem assustado, né? Todo mundo. Ficou todo mundo fragilizado. Eu quero compartilhar uma história aqui de uma técnica de enfermagem que trabalha conosco há bastante tempo. E aí a gente que está lá acompanha mais assim a vida dos hospitais, tem mais acesso. Nós já sabíamos que o sistema público de saúde não estava lotado, não ia lotar por causa do Covid, ele já estava lotado, né? Então eu me recordo que um dia eu cheguei na clínica e tinha alguns técnicos junto com a enfermeira conversando, e aí essa funcionária estava chorosa, ela olhou para mim, eu tentei acalmar, acolher, desesperada por dentro, tentando acolhê-la, e aí ela me falou assim, Cris, você quer que eu fique calma como? Eu vou pegar esse vírus. Você vai pegar. Se chegar eu e você ali no hospital, se o vírus não me matar, tiver um respirador, eles vão dar para quem? Para você, porque é mais jovem, coisa e tal. Então, assim, estava todo mundo extremamente fragilizado e assustado, né? A gente teve que lidar os 4, 5 primeiros meses de pandemia o ano passado, nós lidávamos única e exclusivamente com o medo da morte. Como encarar essa possibilidade, né, de repente uma possibilidade real de você morrer daqui 1 mês, daqui 2, né? E é algo que o ser humano em si não está preparado, a gente não tem essa educação, né, de trabalhar a morte, o luto, a perda. Então, assim, foi um caos. E na realidade, no início,
era mais uma fantasia, não era? Né? Se você olhar para o início, tudo que vocês sentiram, né? Como você disse, era como se vocês fossem morrer dali 3 meses, não ia mais ter emprego, todo mundo já ia ter Isso. partido. Aí hoje, Aham. hoje a gente percebe que era mais uma fantasia. Porque hoje, como que está o seu trabalho? Os pacientes ainda estão lá, não Então, estão? então Cris, assim, hoje eu vejo que a fantasia, na realidade, foi justamente a gente olhar para aquilo e pensar assim, daqui 3 meses eu vou morrer. Em 3 meses eu vou morrer, né? Então, assim, muitos pacientes pegaram Covid, o vírus, ele é um vírus realmente muito potente. Então, assim, nós tivemos históricos de paciente que pegou o Covid e não precisou de intubação, ficou bem e voltou. Os primeiros que aconteceram isso facilitaram o meu trabalho, porque eu conseguia mostrar para os outros, olha, tá vendo? Né? Não significa que porque você tem uma doença crônica ou porque você tenha comorbidades que você vai morrer. E aí, hora que eles começaram a entender isso, que eles precisavam se cuidar realmente, né? Sair o mínimo necessário para não fazer aglomerações, assim, então ter o cuidado próprio, vir fazer o tratamento, não significaria que você iria morrer. Sim. Aí agora nós tivemos essa segunda cepa, né? E eu não sei, assim, em fator geral, se a população em si é bem informada, mas esse acesso que a gente tem lá com os médicos, a gente fica. Que ele tem agido diferente. Então, assim, a gente teve uma perda maior de pacientes nessa segunda onda aí, em função do vírus ter sofrido uma mutação, né? E ele é um vírus que a gente percebe que deixam sequelas, e isso preocupa o meu público de paciente. Porque o paciente renal, ele já, geralmente, ele é hipertenso, ele tem diabetes, e alguns têm algum problema cardíaco, e pulmonar em função da limitação de líquido que eles precisam fazer e às vezes não fazem. Então, digamos que o pulmão fica fragilizado. E aí o vírus vem, se instala ali no pulmão, por mais que eles consigam passar por aquela etapa, às vezes ficam com algumas sequelas. E aí eles ficam lidando depois com o medo da morte, assim, meio que uma coisa... Essa quarentena do pós, né, a quarentena do paciente renal é muito sofrida, porque eles ficam, amanhã eu vou morrer, hoje eu não tô bem, amanhã eu vou morrer. Sim. Crislene, fora o quadro dele, fora o quadro dele, que ele já está lá recebendo um tratamento pela situação que ele está lá no hospital. Você acha que o paciente, em questões da ansiedade, o emocional fragilizado, ele potencializou essa dificuldade em relação a esse medo da morte e agravou o quadro desse paciente? Isso Sim. É possível acontecer, né? Sim. E assim, você perguntando, Lê, você foi falando, eu fui lembrando dos pacientes que vivenciaram esse processo. Então, eu tenho paciente que até hoje chega lá na clínica de óculos, com touca, máscara, aquela máscara mais, eu não sei nem o nome, não consigo me lembrar, não é a N50 e pouco, não, é uma máscara que tem um filtro. E com uma proteção, assim, um jaleco que é mais fininho, assim, sabe? E ele vai desse jeito. Então, assim, isso trouxe a saúde mental deles, assim, ficou totalmente prejudicada e totalmente bagunçada. Então, aumentaram os níveis de ansiedade, eles vivenciam muito mais momentos, né, de estresse, sintomas de depressão triplicaram, entendeu? Então, teve uma piora significativa, sim. Sim. E, por exemplo, assim, né, o toque também deve ter aumentado muito, né? Você descreveu um paciente, mas imagino a ansiedade e o toque deve ter aparecido como também uma defesa, né? Eu tenho, assim, que eu me recordo, porque lá nós temos um público grande de pacientes, né? A empresa que eu trabalho é a Hiperrim. E aí nós temos mais, hoje acho que nós já passamos de 300 pacientes.
Eu me recordo de dois. Do eu estou me cuidando, né? Eu preciso lavar as minhas mãos várias vezes, porque eu estou me cuidando, e não reforçar ou não deixar que os sintomas do toque voltassem a se agravar a nível de incapacitar esse paciente. Então, esses dois, eles conseguiram um pouquinho de controle. Ouvindo você, eu percebo quanto que é difícil, né? Já era um trabalho difícil sem a pandemia, né? Sem a pandemia já é difícil, porque são pessoas que já estão fragilizadas, tanto física quanto mental, né? E agora estão mais ainda, tanto no físico quanto no mental, né? Sim. E eu até brinco com eles, assim, para tentar dar uma quebrada, né, naquele clima pesado, que eu falo assim, gente, a pandemia está estragando meu trabalho, vocês precisam me ajudar, né? Vocês precisam entender que dá para manter, dá para melhorar a saúde mental, dá para ter qualidade de vida, mesmo que você tenha uma doença crônica, né? Ou mesmo que você tenha comorbidades dentro desse quadro. E aí tem um grupo de pacientes que conseguem entender isso e se cuidam e entendem. Eu acho tão bonitinho, eu tenho um senhorzinho que ele fala assim, ó, é isso aqui que manda, ó. É minha cabeça que vai me dizer até onde eu vou. Então, quando eles entendem isso, a importância, né, de você cuidar da sua saúde mental junto ali com a parte fisiológica, eles têm um prognóstico bem melhor, eles têm... agregam qualidade realmente ali no seu cotidiano. E aí nós temos pacientes, assim, que têm uma longevidade, assim, melhor, né? Sim, mas você trouxe uma boa notícia, né? Você trouxe uma boa notícia, porque, assim, eu acho que também a grande maioria, né, não só eles, como a maioria do povo em si, né? Todo mundo sempre achou que essas pessoas seriam as que iriam embora, né? E na realidade, muitas dessas pessoas estão aqui, né? E muito melhor que muitos que não tinham nenhuma comorbidades, né? Hoje está falecendo muita gente que não tem nenhuma comorbidade, né? Sim. Então, assim, E aí, não sei o que aconteceu, se o vírus mudou. A gente conversa bastante lá e a gente percebe que houve uma mutação realmente desse vírus, mas existe uma coisa muito importante, assim, que eu vou aproveitar o seu gancho para falar, é o seguinte, é que existem, na realidade, muitas doenças silenciosas. A insuficiência renal mesmo, ela é uma doença silenciosa. Hoje eu posso estar com 15% da minha função renal só. E eu vou vivendo tranquilamente, não vou perceber isso. Ela só vai me trazer um prejuízo físico a ponto de eu ver quando o negócio está grave, crônico, e aí já não tem mais jeito. A hipertensão arterial, né? As pessoas hoje, a maioria se cuidam, mas muitos não sabem nem qual o seu limiar de pressão, qual seria o adequado, né? Então, assim, existem muitas doenças que são silenciosas. E aí, em função do brasileiro sempre deixar para depois e não se cuidar, então, às vezes, ele tem um problema. Eu sempre pergunto assim, quando alguém fala para mim, ai, mas eu soube de alguém de 40, 50 anos que pegou Covid e morreu. Mas ele não tinha nada? Não tinha nada. Mas tem certeza? Não tinha pressão, não tinha diabetes, obesidade, né? Não tinha nenhum problema cardíaco. Ah, já não sei. Entendeu? Então, as pessoas precisam, eu acho que a pandemia, a gente tem que tirar proveito de tudo, né? Tentar aprender com tudo. Eu acho que veio muito também para ensinar a gente a cuidar da nossa saúde, né? A insuficiência renal, para vocês terem uma noção, assim, ó, hoje um exemplo, se eu tenho hipertensão arterial, ou eu tenho diabetes, eu não me cuido, existe uma probabilidade enorme
de eu desenvolver como comorbidade a insuficiência renal. Entendeu? E existem muitas pessoas que têm problemas de hipertensão e não tomam medicação adequada, não vão ao médico anualmente, não fazem exames, entendeu? E aí acha que tá tudo bem. Sim, o brasileiro, Então. né? O brasileiro, ele não tem o hábito, né, de prevenir. Né? O Não, brasileiro, ele não previne. O brasileiro, ele sara Então, depois mas do agora eu tratamento. tenho que falar. ele Quero gosta falar de, agora. ele Vamos gosta de remediar. Ó, agora é minha vez. Eu Tá. acho que isso tudo que a gente está falando, né, é a capacidade da pessoa conseguir olhar para ela mesma, né? A partir do momento que eu consigo ficar atenta com o que está acontecendo dentro de mim e o grau de importância que eu dou para mim, o que está acontecendo dentro de mim, me permite procurar ajudas que são necessárias, né? Eu acho que quando você falou assim que muitos dos pacientes, quando você vai fazendo pergunta, eles desconhecem essa resposta, é aquele momento que ele não está olhando para ele mesmo, né? A gente percebe que essas pessoas que estão conseguindo ficar melhor, nem todos, né? Mas a maioria que está conseguindo ficar melhor são aquelas pessoas que estão se cuidando, são aquelas pessoas que estão conseguindo ter o cuidado no seu dia a dia, porque você está preservando a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor, né? Agora, aquelas pessoas que estão ali na sorte, vai lá, joga um futebol, ó, vou aqui causar uma polêmica, hein? O polêmica familiar. Você sabe do que eu estou falando, né? É assim, eu acho que é questão de prioridade nesse momento, né? A questão da minha prioridade. O que a minha saúde significa para mim? Eu olho para a minha saúde, eu só fico olhando para o redor, me coloco no modo automático para viver minha vida, saio de casa, vou trabalhar, que nem você falou. Às vezes tem pessoas que têm doença silenciosa, né? Que já podia estar ali tentando conseguir olhar para ela mesma e ela não olha. Não. E, de repente, acontece uma situação que agrava muito a saúde e compromete toda a recuperação dela. Não é verdade, Crislene? Você vê muito isso? Sim, ó, as pessoas têm medo de ir ao médico. A gente tem um ditado que o brasileiro fala que eu acho assim, gente, fantástico. Não sei de onde tiraram isso. Eu vou no médico para procurar doença. Para quê? Né? Então, assim, olha o olhar. Eu tenho medo de descobrir que eu tenho algo, que eu preciso tratar. Então, não seria muito mais fácil se nós conseguíssemos olhar assim, ó, não, peraí, eu vou ao médico, né, no mínimo, sei lá, anualmente, para ver se está tudo bem, e se não tiver, ok, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar da minha saúde. Ó, 60, eu vou chutar abaixo, Letícia, de um grupo de mais de 300 pacientes. 60% dos meus pacientes descobriram a doença renal passando mal, indo parar numa unidade de saúde, quase em coma, acordando com o catéter já todo ligado a uma máquina de diálise sem nem saber o que tinha. Então, assim, é um grupo muito grande. Né? Sim. Então, as pessoas elas têm medo de enfrentar uma possível doença. A Cris ia falar alguma coisa, eu tô deixando ela falar. Eu ia falar outro ditado, que é aquele assim, né? Quem procura acha, né? Também é verdade. Eu vou no médico, se eu procurar, eu vou achar. Mas eu também vou falar uma curiosidade, já que a gente entrou nas curiosidades, e você, né, é especialista na nefrologia multidisciplinar, mas eu lembrei de um amigo, até um amigo meu, que aos 40 e poucos anos ele foi fazer um check-up que ele nunca tinha feito e ele descobriu que ele só tinha um rim. Entendeu? Entendi. Cris, mas ele viveu 40 e poucos anos com um rim. Um rim, e vive, Cris, e vive bem. Eu fui fazer uma especialização, um curso em Curitiba, e lá as meninas contando que tinha um médico nefrologista que trabalha com rim, que ele foi fazer um curso, e aí lá de ultrassom, coisa e tal, alguma coisa desse gênero, ele se candidatou, lá ele descobriu que ele só tinha um rim. Aí, ó. Um médico que cuida, né, de rins de outras pessoas. Não sabia. Porque a gente não tem o hábito, né? Sim. As pessoas
é como eu estou te dizendo, assim, ó, o medo de você ter que encarar uma mudança de vida, você encarar que você vai ter algumas limitações, ele é muito maior do que a preocupação de eu estar bem. Então, é aquela falsa sensação de bem-estar. Eu não estou sentindo nada, eu estou bem e pronto. E segue o barco. E aí, é isso que você falou, Crislene, a falsa sensação. É isso que as pessoas têm que ter uma ideia. E tem que trazer para a realidade. É uma falsa sensação, não é verdadeira sensação. Né? A gente conseguir lidar. Pode falar. Com isso. Não, eu ia falar assim, né, que dentro da psicologia cognitiva comportamental, a gente fala que são as crenças, né? A gente, no desenvolver aí na caminhada da nossa vida, do nosso aprendizado, a gente vai adquirindo crenças. Então, essa é uma crença muito forte, quase que de todo mundo. Se eu não sinto nada, eu estou bem. Sim, estou bem. E na realidade é uma negação, né? Que é o que a grande maioria das pessoas vivem, uma negação, né? Entram numa fantasia, né? Criam uma ilusão, uma fantasia e negam a realidade, né? E negam a realidade. E às vezes você vai ao médico, no caso, né, dos meus pacientes, assim, se eles procurassem um exemplo, hipertensão, que é uma coisa hoje, né, que é fácil de você cuidar, né, tratar e controlar. Se a pessoa fosse e fizesse certinho, provavelmente ela, assim, a possibilidade de desenvolver a doença renal é mínima, né? Diminui bastante, mas não, ela não cuida, ela não tem informação, ela não sabe, ela não cuida e deixa. Eu acabei de ver aqui a Juliana falando assim, eu não vou procurar médico para procurar doença, não. Aí, ó. Né? Eu acho que pode procurar o médico para achar a saúde, né? Não é procurar a doença, mas achar a saúde, né? Vou procurar o médico para achar a minha saúde. Como que tá a minha saúde? Sim. E eu vejo que isso é uma associação geral e acaba refletindo na nossa área, né? Quantas pessoas não se sentem bem, quantas pessoas às vezes percebem que está com nível de estresse elevado, que está vivenciando um momento que tem sintomas depressivos, que tem pensamentos suicidas e fala, eu não vou falar para ninguém, ou eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, porque isso é coisa para louco. Né? Então, assim, é uma coisa, infelizmente, que é cultural e que a gente vê que as pessoas estão sofrendo com isso. Então, assim, eu acho que nós, né, principalmente da área da saúde mental, a importância, assim, dessa live, esse bate-papo como hoje, a importância de você fazer divulgação, vocês fazerem, é grande, porque é uma forma da gente dizer assim, olha, você não está bem, ou você pode ter o direito de não estar bem, e tudo bem, né? Sim. Dá para passar por isso, vamos enfrentar isso com outro olhar, de uma outra forma, e aí ter uma melhora realmente. Sim, e a pandemia, eu acho que ela fez as pessoas pararem, né, e olharem para si, né, olharem tanto na saúde física quanto na saúde mental. Elas estão sendo obrigadas a se perceber, né? Isso que eu ia dizer, assim, ó, lá, equipe técnica, né, quando eu digo são médicos, enfermeiros, lá a gente tem uma equipe bem grande, assim, mas assim, essa equipe que presta, né, equipe multidisciplinar, que é interdisciplinar hoje se fala, né, que presta serviço ao paciente, eles têm percebido uma necessidade de se cuidar, de olhar para si, né, porque a equipe da saúde é muito assim, o cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro, de médico a técnico de enfermagem, assistente social, todo mundo, né, vamos cuidar do outro, vamos cuidar do outro. De repente, veio a pandemia, e aí a gente viu que a gente estava todos no mesmo grupo ali, né? Então, assim, hoje, que eu saiba, não tenho nenhuma doença crônica e nenhuma comorbidade, mas eu trabalho diretamente com pacientes, então a probabilidade deles pegarem o vírus era grande e provavelmente eu ia pegar. Então, eles iam morrer, eu ia morrer, todo mundo ia morrer,
E aí isso trouxe um impacto grande assim para a equipe, e eu acho que eles conseguiram parar e pensar, peraí, será que eu estou bem mesmo? Será que eu consigo lidar com isso? Eu estou conseguindo enfrentar essas questões, né, do medo perante a morte de forma assertiva? Então, assim, nós tivemos técnicos e enfermeiros lá que pegaram o Covid, ficaram bem, assim, debilitados, e depois conversando, assim, com eles, né, quando eles voltaram, eles falaram, olha, eu realmente achei que eu fosse morrer. Eu tive certeza que daquele dia eu não passaria, não é? E aí a gente começa a ter um bate-papo, a conversar algumas questões, mas e aí, agora? Como você está? Né? Isso teve algum reflexo negativo? Isso deixou alguma sequela emocional? E a maioria fica, né? Os pacientes e equipe técnica, geralmente, assim, tem um relato de bastante fragilidade, um medo de perda, como eles vivenciaram ali, né? A experiência de estar doente. Então, assim, o medo da perda é muito grande, o medo de você levar o vírus para casa, para um ente querido, e meio que ser responsável, né, pela morte do outro. Então, trouxe culpa, trouxe medo e frustração. E o profissional de saúde, ele ainda é aquele que geralmente é o provedor da casa, né? Se ele pegar a doença, se ele parar, quem que vai manter aquela casa, né? Tanto financeiramente quanto, né? A maioria ali é pai e mãe, né? Uhum. E Então trabalhando é mais de um muito emprego, maior né? ainda, né? Uhum. E aumenta o medo e é mais uma carga emocional de responsabilidade, né? E se acontece algo comigo, como a minha família vai estar? Eu acho, assim, que esse pós-pandemia, que a gente ainda não tem uma previsão certa para quando vai ser, vai exigir um extremo cuidado com os profissionais da área da saúde, sabe? Essa equipe que a gente fala assim, tá na linha de frente. Então, hoje a gente vê já alguns grupos de apoio, montados assim por psicólogos e psiquiatras. Eles têm bastante resistência para procurar, né? Porque tem aquela imagem do forte, né? Da capacidade, né? Eu sou capaz, eu não preciso, mas assim, existem já alguns projetos, alguns trabalhos, e eu acho que a gente vai ter que cuidar de quem cuida da nossa saúde física, né? Porque senão o negócio vai ficar feio. Sim, sim. E eu acho que é uma questão importante que você falou, que quando a gente tem as nossas questões internas, a gente só consegue lidar com o outro quando a gente está bem resolvida, ou que está conseguindo estar no caminho de resolver aquilo que está dentro de mim me incomodando, né? Porque medo, todo mundo tem esse medo. Se não fosse por esse vírus, a gente ia ter outro tipo de medo, né? Sim. Então, todo momento a gente sempre está se deparando com uma coisa que é nova, com uma coisa que é diferente, né? Quem sabe, se não fosse esse vírus, o que poderia estar acontecendo nas particularidades de cada um, poderia estar acontecendo situações que vai mexer com você, né? Então, é importante você ter essa noção. Amigo, pai, mãe, profissionais da saúde. É importante, quando você vai lidar com o sentimento do outro, você também trabalhar o seu. Você não precisa ter aquela imagem de você sempre saber de tudo, que precisa estar ali como um guerreiro, que nem a Crislene falou, né? A gente também, um dos passos é reconhecer que a gente também tem muitas questões que a gente precisa trabalhar. E quando eu consigo trabalhar, quando eu consigo me entregar esse meu sentimento, trabalhar esse meu medo, até a minha compreensão com o medo do outro, ela surge de uma forma muito mais natural, que eu dou conta de trabalhar, né? Cris, eu queria até te perguntar, Crislene, né? Porque as duas são Cris, né, Crislene? Eu queria até te perguntar, quando aconteceu essa situação, deu uma, assim, alguém parou de trabalhar? Alguém, de repente, saiu, pegou a licença? Ou a equipe se manteve firme? Como que foi isso?
Lá a equipe se manteve firme, porque a gente, apesar de ter uma equipe grande, é uma equipe reduzida, é uma equipe compacta. Então não dava para sair afastando ninguém, né? Os médicos tentaram passar o máximo de informação possível para a equipe se sentir segura para trabalhar. Mas assim, eu tenho colegas enfermeiros que relatavam que dentro dos hospitais tiveram muitas pessoas que pediram demissão. Médicos, Sim. técnicos, enfermeiros, né, residentes. Teve caso de residentes dentro dos nossos hospitais referências aqui que pediram demissão. Não vou fazer isso, não vou trabalhar com isso, eu não quero ter contato com esse vírus. Então é isso, né? Não assumiram medo, não tentaram trabalhar isso. E é uma coisa, Letícia, que assim, ó, algumas pessoas lá do trabalho, eu até conto isso, que ano passado, nesse primeiro momento de pandemia, foi como a Cris falou, chegou a notícia do vírus, né? Quem tem alguma comorbidade, tinha que se cuidar mais. Eu falei, pronto. Falei 300, comecei a fazer as contas. Comecei a me recordar, assim, do rostinho dos pacientes que tinham mais de uma comorbidade. Eu falei, gente, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo e vai ter uma falência da empresa e vão demitir funcionários, os funcionários vão ficar depressivos. E aí meio que deu um desespero. Eu fiquei uns 2 dias tentando trabalhar isso em mim, esse medo, e eu não dei conta. Eu não dei conta. Um dia eu cheguei em casa, eu tenho criança pequena, né? Deixei todo mundo aqui, fui para a lavanderia, peguei o telefone, sentei, chorei. Liguei para uma psicóloga e falei, eu preciso conversar. Porque eu tô com medo, vai morrer todo mundo e eu não sei o que eu vou fazer. Se eu ficar viva, eu vou ver muita gente morrendo, eu não sei se eu vou suportar isso. Sim. E aí ela começou a trabalhar comigo algumas questões, até a psicóloga Soraya. Ela trabalha aí com vocês, né? Ótima psicóloga. Uhum. Foi quem me deu um suporte, porque eu fui achando que eu estava controlando bem o medo até um momento que meio que deu um surto, assim. E aí nós trabalhamos essas questões do que era real, né? Do que é palpável, o que era crença minha. E aí eu consegui administrar isso e consegui atender os pacientes da clínica com muita mais tranquilidade. Sim. Sim, e como a Letícia disse, né, que nós estamos enfrentando esse medo que é a pandemia, mas se não fosse a pandemia, cada um estaria enfrentando o seu medo. A diferença, e que eu acho que talvez assusta as pessoas, é que todo mundo, nesse momento, além dos seus medos individuais, está enfrentando um mesmo medo, né? Então, dá a impressão que esse mesmo medo que todo mundo está enfrentando, ele é gigante, né? É como se ele fosse um monstro gigante na frente de todo mundo. Mas é um medo diferente para cada um. E é o medo de cada um, né? Não é um medo de todo mundo. É Coletivo. uma fala difícil, né? Uhum. Mas é isso. É bem assim, ó, lá, por exemplo, eu tenho pacientes de uma faixa etária bem extensa, assim. Mas tem pacientes que têm medo de morrer, tem pacientes que têm medo de pegar o vírus e levar para casa e perder algum ente querido, né? Tem paciente que fala assim para mim, mas eu tenho medo de você passar o vírus para mim, porque não sei se você tá saindo por aí, né? Então, assim, são medos diferentes e aí a gente precisa, assim, entender como que tá esse universo do paciente, o medo de cada um, o medo geral, ver o que disso é real, o que não, e trabalhar com essas crenças dele, tentar fazer essa mudança de pensamento. E é uma coisa que tem sido uma tarefa árdua. Né? Mas eu, assim, sempre vou reforçar, eu acho que, assim, que é uma coisa que a gente precisa sempre também ver o lado de esperança, ver o lado bom, é que nem na última live, né? Na outra live que eu fiz com a Cristiane.
como que as pessoas agora estão buscando mais ajuda, né? Sim. Que seja na roda de igreja, que seja na sua religião, que seja na terapia, que seja com o seu psicólogo. Mas, assim, a maioria das pessoas não está mais ficando com essa dor sozinha, né? De alguma forma está conseguindo buscar ajuda, de alguma forma, porque os atendimentos aqui, a procura, até a resiliência da família com seus parentes, com as pessoas, ela está mais afetiva, ela está mais assim, tendo mais paciência para lidar, né? Porque é o que sobra para a gente, é essa paciência, né? É a gente acreditar, a gente, mesmo que quando acredita que não tem mais alternativa, sempre tem uma outra alternativa, a gente pode buscar isso, né? E eu acho que as pessoas estão conseguindo corresponder. É normal, é que nem você falou, tô com medo, tô cansada, meu Deus, não aguento mais esse isolamento, mas saber que outras pessoas também estão conseguindo lidar com a sua dor, buscando a sua alternativa, faz com que o outro também tenha essa esperança. Então, eu acho assim que teve o lado positivo, né? Teve o lado que fez as pessoas também conseguir se cuidar melhor agora, que seja por esse vírus mortal aí, mas que hoje está diferente do que estava há muito tempo atrás. E a maioria está um diferente melhor, né? Com uma readaptação, com uma reorganização do que quando entrou essa pandemia. Eu vi uma frase esses tempos que eu gostei bastante, que é assim, o novo normal, né? Eu acho que não vai poder voltar para onde estávamos. O vírus, ele serviu também, assim, para a gente entender o quanto a vida é frágil, né? O quanto nós somos frágeis perante tantas outras coisas também que podem acontecer. Então, eu acho que essa procura que está tendo de você se cuidar, né, da saúde física e mental, é bem essa questão de você querer aproveitar o hoje, ficar bem hoje, estar bem com os seus, né? Então, assim, vou me cuidar porque não posso voltar a ser como eu estava antes. É que a gente tem aquela questão, às vezes, de deixar para depois, amanhã eu ligo, amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Aí veio a pandemia, veio o isolamento, agora você não pode mais fazer nada. Você vai ter que ficar aí esperando. E essa espera trouxe as questões negativas, de medo, frustração e tudo mais, mas também trouxe essa questão da gente parar e pensar e dar valor, né? Dar valor no outro, dar valor nas pequenas coisas, nos hábitos saudáveis, né? Então, assim, é tudo realmente uma balança. Nós precisamos fazer de tudo uma balança, né? Então, assim, os fatores ocorrem o tempo todo, né? Se não fosse o vírus, então a gente precisa olhar melhor para nós, para nossa saúde mental. Eu não estou bem, né? Não é, eu sou normal, eu não sou normal. Não, eu não estou bem. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? E tentar tirar disso a parte boa e a parte ruim. Sempre tem, né? Mas para isso é sempre necessário uma ajuda profissional. A gente nós não conseguimos, enquanto seres humanos, lidar com tudo. A gente não precisa ser sempre forte, não precisamos ser sempre perfeitos, atender as expectativas de todo mundo sempre, né? E aí a gente precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra em algumas situações, para conseguir lidar com essas emoções. Sim, e infelizmente, né, o ser humano, ele amadurece com a dor, né, com a frustração. Então, precisou de tudo isso para as pessoas olharem para si, né, se perceberem, se cuidarem, né? É igual a academia. Antigamente, as pessoas iam para a academia para viajar, para ir para a praia, né? E hoje, assim, as pessoas estão indo, porque ninguém sabe se vai viajar ou eu vou viajar, né? Mas as pessoas estão indo. Hoje todo mundo diz: eu estou aqui pela saúde. Eu estou aqui pela saúde. Então, assim, mudou o discurso de muita gente, né? Mudou o discurso.
eu acho assim que é bem legal a gente procurar, não só academia, né? Procurar tudo assim para estética, para se manter bem, mas a gente precisa entender que a gente precisa manter bem o físico e o emocional, né? As pessoas assim vão deixando as emoções, vão deixando para depois, vão achando que não, é normal, é assim mesmo, e aí quando vê o negócio tá aí na nossa cara, mostrando assim, ó, agora você para Sim. e vai se cuidar, né? Porque senão não funciona. Olha, gente, eu tenho uma notícia que a gente já teve 44 minutos de live. Então, assim, geralmente o nosso tempo é 45, então, assim, tá mais ou menos na hora da gente finalizar, né? 45 minutos é o tempo. Tá ok. Então, Foi bem legal. O que você quer deixar, né? Então, assim, eu agradeço, né, a oportunidade desse bate-papo. Eu queria reforçar, assim, deixar meu Instagram é meio que álbum de família, mas está lá aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser saber mais sobre essas questões de doença crônica, né? Como que é o adoecer e ter qualidade de vida? Como que é o processo de encarar um tratamento ou uma doença crônica? Então, assim, eu me ponho à disposição. Se quiser saber um pouquinho mais, né, se você tem diabetes, hipertensão, alguma coisa, quiser saber sobre a parte de nefrologia, também põe lá a perguntinha, eu vou respondendo. A gente tem uma equipe médica que é bem bacana, dá para fazer umas pontes, mas eu queria deixar, assim, o recado que nós precisamos nos cuidar, né? Cuidar da saúde física e da saúde emocional, e a gente precisa entender que existem doenças silenciosas, sim. Então, a gente precisa parar e olhar para si e começar a se cuidar, né? É bem aquilo que a gente falou no comecinho, que a pandemia veio e aí, assim, quem tem alguma doença, uma patologia ou comorbidade é o grupo de pessoas mais vulneráveis. Mas você sabe se você tem alguma patologia? Você sabe se você tem alguma doença? Se você tem propensão a desenvolver, né, alguma coisa? Então, eu queria deixar esse recado para a gente começar a olhar para si, se cuidar, e me coloco à disposição, para quem precisar, né? Que bom, Crislene. Eu fiquei muito feliz. Desde já quero agradecer mais uma vez de que quando a gente fez esse convite, na hora você aceitou e que você é essa excelente profissional de coração aberto, sempre disposta a ajudar a esclarecer as dúvidas. Então, assim, eu vi que teve bastante comentário que a galera gostou, que foi bastante informativo. Então, assim, muito obrigada por esse carinho, por essa confiança de você estar aqui participando, né? Quero contar com a sua outras entrevistas em outras oportunidades. Eu já considero você como uma parceira aqui do Insight, né? E eu também quero agradecer as pessoas que estão aí assistindo. Então, gente, quem começou, quem que entrou no meio, quem está aí com a gente até agora, obrigada, né? É isso que eu e a Cristiane a gente está buscando fazer. Buscar essas informações não só de um profissional, mas de outros vários profissionais. A gente não precisa ter só uma visão, né? As outras visões também complementam a nossa vida. Então, gratidão, muito obrigada. Aí eu passo minha palavra para a Cristiane. Olha, você falou bastante. Obrigada, Cris, minha xará, né? Quase Cristiane, Crislene, né? Foi muito bom te conhecer, a Letícia que nos apresentou. Então, assim, muito obrigada pela sua fala, né? Aonde eu até falei, gente, eu não sei nada sobre a sua especialidade, mas você clareou muito, Ai, que né? bom. Me deu um entendimento muito grande. Então, muito obrigado, né, pela sua participação. E realmente a gente quer te chamar novamente em outros assuntos, né? Eu sei que você sabe muito mais do que isso. E Obrigada. obrigada por assistir a nossa live, né? Estou muito feliz por esse público. Então é Legal. isso. Olha, a gente Eu também, tá?
Agradeço, ó, de coração, eu gostei, eu me coloco à disposição também, né, para outros bate-papos, outras conversas, porque é um universo que ele tem várias vertentes, várias pontes mesmo, e o que vocês precisarem, estou à disposição. Sim, sim. Cristiane, a gente já pode revelar quem que vai ser nosso próximo convidado da live? Ah, pode revelar aí. Nosso próximo convidado, gente, vai ser o Leandro. Ah, Doutor Leandro! E, Crislene, a gente vai estar falando. Oi? O assunto vai ser as crenças limitantes. É o que você falou, né? Então, um assunto puxa o outro. Então, Leandro, se prepara. Na próxima quarta-feira é você, hein? Quer falar mais alguma coisa, Cris? não, gente, só agradecer mesmo, de coração, viu? Então, eu vou fazer um E aí? coraçãozinho aqui, ó. Finalzinho, gente. Eu sou difícil coração. Tchau. Um beijo. Tchau, Um gente. abraço. Beijo. Tchau. Obrigada.